Olá, bem-vindos a mais um Facilities Café Entrevistas. Hoje nós vamos entrevistar Ivan Blas, da School Experience. Então hoje um grande prazer ter aqui comigo Ivan Blas. Vamos falar de time tático, time de operações táticas, é isso, Ivan? Sim. E aí eu queria já começar te perguntando o seguinte: o que você vê dentro de uma operação, né, especial, um time tático, e também essa relação com o time hoje de uma infraestrutura predial? Que, lógico, um risco é diferente, mas existe um risco, existe competência técnica, existe equilíbrio emocional. Como é que você vê isso nesse contraponto entre a gente, a nossa realidade de facilities e operação especial? Edson, eu e o Luciano, a gente tem sempre observado ao longo da nossa carreira na área de operações especiais o quão comuns são as metas de qualquer um que lidera uma equipe e tem uma missão a ser cumprida. Então você vai ter ali prazos, você vai ter processos, você vai ter equipamentos e tudo isso lida diretamente pela composição do material humano. Então a equipe, ela é a razão de ser das unidades de operações especiais no mundo todo. BOP, GSG-9 na Alemanha, GIGN da França, SWAT nos Estados Unidos, mas também aqui no plano civil, digamos assim, todo aquele que tem uma equipe sob sua responsabilidade tem os mesmos compromissos que um comandante de uma equipe tática. Então, as preocupações com prazos e equipamentos, a checagem de material, a rotina que deve ser prevista, a capacidade de lidar com imprevistos, com erros. Então, são condições naturais da realidade de operações especiais e que hoje, através da School Experience, a gente procura realmente passar para o grande público. Legal. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, e você falar para a gente, é a questão de como você está falando de ter um imprevisto, né? Isso acontece hoje muito no nosso meio, mas se a gente consegue ter uma análise de risco, se a gente consegue ter um planejamento mais apurado, a gente começa a diminuir o que está fora dessa caixa ali de previsão, vamos dizer assim. Então, eu não sei se numa operação especial existem tantas coisas que são vistas para que fuja o mínimo possível de um plano, tipo assim, eu já tenho esse plano e vou seguir esse plano aqui, e fica pouquíssimo fora disso. Como é que você enxerga hoje essa questão de planejamento para você poder atuar? Né? Só para complementar ainda, que acho que dá para todo mundo entender, na Rio 2016 a gente tratou aquela operação de 2016 como um plano de guerra. Né? Então a gente fez uma análise de tudo que poderia acontecer. Lógico que a gente sabia que poderia ficar alguma coisa, mas a gente previu o máximo possível e planejou dentro de 2016 5 anos para operar 50 dias, o que não é normal hoje no nosso mercado. Como é que funciona num time tático esse planejamento para poder ir lá e atuar? Edson, antes mesmo do planejamento ser executado ou mesmo ser montado, a gente vai passar pela composição da equipe e você tratou de algo muito importante, que é o espírito da composição daquela equipe. Quando você fala que a operação da Rio de 2016 foi montada nos padrões de uma operação de guerra, você está exigindo qualificações da sua equipe que tangem ali a vibração, a dedicação, disposição para o sacrifício. Então, são essas peculiaridades que realmente são oriundas da área de operações especiais. A vibração é fundamental. Então, ela que nos dá a capacidade, a flexibilidade para lidar com diferentes crises. E uma característica natural de toda crise é a imprevisibilidade. Ninguém sabe quando uma crise vai acontecer. Então, hoje, saber compor uma equipe, liderar uma equipe diante de um evento crítico, vai exigir, sim, envolvimento desses agentes e compromisso deles com o planejamento. E aí é o papel do líder ali na frente. Como é que você enxerga? Hoje a gente fala muito sobre isso, desse comprometimento está ligado diretamente à remuneração, por exemplo. A gente sabe que um tempo atrás o Estado passou por um problema muito grande, né? Tanto a PM, acredito que o BOP, seja todas as forças, tiveram um problema de receber bombeiros, de receber seus salários. Como é que se engaja como um líder
que engaja um time desse para ele continuar com esse mesmo espírito, sem ele desanimar, porque ele está tratando da vida dele e de outros ali. Então, como é que você consegue manobrar isso? Bem, alguns meses atrás, acho que a última análise sobre uma revista muito famosa que relaciona ali os principais itens das empresas que são as melhores para se trabalhar, ele já vem há alguns anos, esse ranking já vem colocando ali realmente a questão salarial em terceiro, quarto lugar, não é? Realmente, hoje, o ambiente de trabalho ele conta muito, a natureza do exercício da função conta muito. Então, e aí eu não digo somente a questão com relação aos policiais do BOP, eu digo que com relação a todos os policiais militares, durante o período de crise financeira no estado do Rio de Janeiro, os policiais não cruzaram os braços, mantiveram-se nas ruas. A gente não viveu no Rio de Janeiro uma crise que foi vivida em estados como o Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Isso porque a gente, por mais que tenhamos um ambiente agreste aqui, a gente tem agentes envolvidos. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença. Quando você tem envolvimento da tropa, quando você tem envolvimento da tua equipe, isso torna qualquer desafio fácil de ser enfrentado. E quando a crise acontece, você tem ali uma equipe capaz de se reinventar, se redescobrir. E foi o que a tropa teve ali naquele momento. Então esses momentos críticos nos fazem mais fortes. Isso passa por um processo de motivação. O cara está tão motivado e tão engajado do time, né? Tanto é que, como a R216 era esporte, então o termo time era toda hora. Então eu fiquei com isso para mim. Eu falei assim, cara, vocês são do meu time. Então vira realmente como se fosse um esporte, né? Então o cara tá junto, é time mesmo, sentimento de time. Algumas pessoas usam isso só como meio clichê, assim. Uhum. Mas quando realmente o pessoal tá junto e é time mesmo, não deixa ninguém para trás, tá sempre junto, tá certo? Pô, o cara vai ficar até um pouco mais tarde, bichão. Eu sei que legalmente eu não posso, também não é o que as empresas querem, que ninguém fique trabalhando de graça, mas pô, tamo junto aí, a gente vai fazer isso, vai fazer acontecer. Então... É isso, Edson. Quando a gente pega por exemplo, em uma loja, que você tem um chão sujo, ou então algum produto caiu, ele derramou, e você vê as pessoas tratando ali, os componentes daquela equipe, tratando, não, isso aí tem que chamar alguém da limpeza. Você já sabe logo que aquilo ali não é uma equipe que está montada. É um grupo de trabalho, não é uma equipe, não é um time, Exato. Como você disse. Agora, quando você tem envolvimento, você tem compromisso, você já vê o pessoal, já mete a mão, já chama. Por quê? A operação está acontecendo. A loja está aberta. Então você precisa ter o quê? Um ambiente agradável para poder vender. Então, aquele chão sujo tem que sumir. Em qualquer momento. Então, a gente já viu aí várias empresas que passaram por momentos extremamente complexos e que tiveram ali, no dar as mãos dos seus agentes, a capacidade de sustentar e sobrepor esses eventos críticos. É isso que faz a diferença. Legal. Cara, obrigado por você estar aqui hoje, por fazer essa palestra pra gente, pela entrevista também aqui no canal. Bem, a gente vai ficando por aqui. Deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, deixe seu comentário e até o próximo Facilities Café Entrevista.